Quinta ao Vivo. E voltamos aqui diretamente de Cachoeira do Sul, né? E o irmão falou no início, né? Que o irmão é cachoeirense. Me lembrei do irmão Sérgio, né? O irmão Sérgio cachoeirense também, né? Sempre comenta, né? Essa obra toda, né? Que começou nos confins da terra, como estava escrito. E conta um pouquinho assim, irmão, né? Eu vejo assim, nós estávamos falando aí da conversão, né? E hoje, desse engajamento do irmão, né? No serviço, né? Da importância disso, né? E obviamente, né? Que se nós estamos no Senhor, né? O Senhor vai derramar uma graça, né? Amém. E aí eu tenho certeza que isso também influencia no casamento, né? Sim. Nessa relação de vocês, né? Porque às vezes assim, eu não quero ir no grupo, mas depois do grupo, como é que é? Muda tudo, né? Muda tudo, porque daí já sai daquele grupo lavado no sangue de Jesus, né? Sai renovado, né? Pela palavra, né? E eu vejo assim como é importante o perseverar hoje, né? Do marido também, em relação à esposa. Claro que os dois se acompanham, eu sei também como é que é, eu sou casado. A gente tem todo um trabalhar e da importância, você que nos assiste talvez passe também por situações assim, mas fica aqui hoje, né? Da importância de perseverar, batalhar e realmente ir em frente, firme no Senhor, mas sempre liberando aquele amor, né? E irmão, conta para nós um pouquinho como é que é tudo isso hoje, né? Nessa vida aí que você está vivendo, totalmente diferente, né? Daquela do passado. É uma vida assim que aos olhos naturais não tem como eu querer mudar. Eu querer mudar assim em relação ao que eu era o ano passado. O ano passado não, a vida, o velho homem, né? O velho homem, né? Mas do ano passado para cá já mudou muito. Diariamente muda. Hoje eu já não sou o mesmo que eu era ontem, né? Talvez assim como a Salete compartilha, né? Que eu sou uma benção quando eu abro a boca, né? Mas muitas vezes assim hoje eu aprendi, né? Na vida da igreja e através das ministrações que nós temos dois ouvidos, é para ouvir. Nós temos uma boca para falar. Se eu tivesse duas bocas, eu ia falar muito mais ainda, né, irmãos? Então, por isso, assim, muitas vezes o silêncio fala muito mais, às vezes, né? Que nós somos 30 anos já de relacionamento, assim, como um marido e mulher, né? E a palavra diz, né? Aquilo que o homem une, o Senhor une e o homem não separa, né? Então, nós tínhamos dificuldade no nosso casamento também, né? Temos hoje também, mas hoje nós temos a solução que é o Senhor. E antigamente nós não tínhamos solução. Nós achávamos que a solução era eu ou era ela. O problema era eu ou o problema era ela. O problema mais era ela do que eu. Eu sempre estava certo. E ela olhava e dizia assim que ela sempre estava certo, que o problema era eu. Né? Mas então, né, depois que nós vemos para o Senhor, a gente conhece a palavra, os mandamentos. E uma coisa assim que logo que nós chegamos na vida da igreja, assim, né, eu fui iluminado pelos irmãos, pelas irmãs, assim, né, pelo corpo de Cristo, né. A primeira coisa, Marcelo, coloca a tua vida em ordem espiritualmente. Amém. Né? E aí eu comecei, mas colocar em ordem em quê? Casamento, recebe a bênção. Nós recebemos numa outra igreja que nós frequentávamos, né. Recebe a bênção do teu casamento. Faz tal oração. Isso e aquilo. Cura, libertação. Então, tudo aquilo ali que nós somos orientados e somos até hoje, e seremos ainda muito mais orientados ainda, né, pelo Espírito, nós procuramos colocar em prática. Né? Colocar em prática para quê? Porque nós sabemos que todas as bênçãos, né, têm uma cadeia para vir. Né? E nós sabemos, dentro da vida da igreja, né, todos aqueles que estão nos assistindo através dessa câmara, que sabem que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Nós temos que ser submissos às nossas autoridades espirituais, né, e naturais também, né, irmãos? Porque nós sabemos, assim, como eu trabalho ainda no secular, e quando o Senhor estava aqui me ministrando, assim, né, Gálatas 5 ali, irmãos, do 19 em diante eu era tudo aquilo ali. As obras da carne, né? Poucas que eu me livrei, poucas que o Senhor me livrou daquilo ali. Né? Por quê? Porque eu vivia mais na carne. Por quê? Porque eu não conhecia o Espírito. Eu não tinha o quê? Uma comunhão, uma experiência. E quando eu tive a experiência com o Espírito, como a minha esposa, a Salete, falou, foi pela dor, irmãos. Tanto a dor espiritual, não sei se a gente sente dor espiritual, né? Mas a dor natural eu senti. A dor natural porque eu sofri um acidente, eu fiquei 8 meses afastado do meu serviço, né? Eu trabalho numa firma, e eu fiquei 8 meses afastado.
E eu vi ali que foi a mão do Senhor, mas eu vi depois, na hora eu murmurei. Na hora, como diz esse livro aí, a injustiça da parte de Deus, né? Porque quando eu chegava para marcar, registrar minha entrada na empresa, eu sempre estava orando na fila, como eu fui orientado por irmão, reivindica essas almas, onde tu colocar a planta dos teus pés, tu reivindica ao Senhor, né? E abençoa os outros, abençoa ele. Eu sempre naquela experiência, assim, naquela orientação do Espírito. E quando eu me acidentei, eu disse, mas eu oro todos os dias para o Senhor, antes de chegar, entrar na minha firma, antes de sair, eu estou agradecendo, e tudo me acontece isso, né? Aconteceu esse acidente comigo, mas aí, irmãos, eu vi a mão do Senhor, porque eu não vi na hora eu não digo que eu me revoltei, mas eu questionei, né? Mas aí eu vi a mão do Senhor. 8 meses foram 8 meses de busca incessante do Senhor. No tempo, a igreja tinha o estudo bíblico diário, de manhã e de tarde. Eu ia de manhã, ia de tarde, nos dias do culto, que era nas quartas, eu ia no culto também. Então, eu só não vivia 24 horas dentro da igreja porque eu tinha que dormir. E foi ali que eu tive o meu crescimento espiritual. Hoje o Senhor abriu, assim, claramente os meus olhos, não digo no dia de hoje, mas assim, na época de hoje, né? Em relação ao início da minha caminhada com o Senhor, porque foi necessário aquilo ali, irmãos. Por que foi necessário? Porque eu tinha muita contaminação do mundo ainda e achava que eu tinha uma vida, que eu tinha um casamento, que eu tinha um relacionamento familiar bom, adequado ao mundo. Era bom, mas e através do Espírito, irmão, estava tudo errado. Tem ainda uns ajustes para fazer ainda, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitos ainda. Se eu fosse perfeito, e Salete fosse perfeito, nós não estávamos aqui, né? Mas nós sabemos que tudo isso, né, essa purificação do templo, como diz a palavra, né, o Senhor está fazendo, mas o Senhor não pode fazer em mim, né, tudo num dia só. O Senhor talvez faça num mês, num ano. Por quê? Porque se Ele mexer, assim, eu reconheço, se o Senhor mexer em todas as áreas da minha vida, eu não vou suportar. Tanto é assim que nós sabemos, assim, quando o Senhor mexe na nossa família natural, né? Mas nós sabemos que pela orientação do Espírito, né, quando nós recebemos aqueles filhos, né, através, né, do nosso relacionamento como marido e mulher, o Senhor nos dá aqueles filhos para nós criarmos, né, através da disciplina do Senhor, através da palavra do Senhor. E quando eles adquirem uma maior idade, assim, né, nós sabemos que é o Senhor que vai cuidar deles. Mas eu como pai, a Salete também como mãe, nós temos ainda essa preocupação. Por quê? Porque nós queremos que o nosso filho esteja um sentado de um lado, nós temos dois, né? E o outro do outro lado, aqui dentro da igreja, dentro do templo. Lá no grupo familiar também nós queremos que eles estejam lá. Mas como já foi compartilhado, o tempo não é meu, o tempo é do Senhor. O trabalhar não é meu, o trabalhar é do Senhor, né? Mas assim, a preocupação, né, que nós temos, eu tenho, né, e talvez até vocês que estão aí atrás dessa câmera como pais, né, naturais, mas não fique nessa preocupação. Como diz aquele salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então tu não tenta fazer nada, irmãos, assim como eu não tento fazer também. Hoje eu tenho a iluminação de que se eu tentar fazer pelas minhas próprias mãos, eu vou fazer obras da carne. Se eu fizer, somente pela orientação do Espírito. Mas se eu... Para mim ter essa comunhão com o Espírito, eu tenho que me alicerçar na palavra, sentir o Senhor falar comigo e determinar que eu fale, que eu faça, ou que eu não fale, ou que eu não faça. Porque nós sabemos, irmãos, né? Todos nós sabemos, aquele que conhece a Bíblia, não precisa nós nem conhecermos a Bíblia, não precisa nós nem lermos a Bíblia, mas nós sabemos que tem um Criador, que tem Deus. Até aquele que está lá fora, o ímpio lá, que não conhece a palavra, o gentil que não busca também, ele sabe que existe um Deus. Nós sabemos, hoje nós temos experiência. Prova é que nós temos experiência com o Senhor, que hoje nós estamos aqui compartilhando, né, repartindo assim essas bênçãos que o Senhor está fazendo, né, já fez, está fazendo e vai fazer muito mais, eu creio, né, através dessa obra que nós participamos, né. Se nós olharmos assim, olhar naturalmente, é desgastante, irmãos, é desgastante, mas o Senhor diz na palavra, né, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu estou fazendo algo pro Senhor, né, eu tenho que almejar o quê? É o Senhor. Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu não posso. Senhor, eu isso e aquilo. Coloca tudo, né, ali na presença do Senhor, que Ele vai te fortalecer. O irmão Cleider agora compartilhava.
Quando nós vamos num grupo, num culto, né? E sempre assim o Espírito nos orienta, tu nunca vai sair da maneira que tu chegou. Às vezes eu chego bem alegre, saio triste daqui, irmão. Não aquela tristeza, né? Mas o quê? Porque eu fui exposto da palavra, né? Às vezes eu chego triste, pai, eu não vou, tô cansado, né? Não aquela tristeza também do espírito, talvez, uma tristeza assim que um cansaço, alguma coisa, mas a palavra também, quando desce aquela unção, né? Quando o Senhor me liberta, me cura, eu já saio alegre daqui também, né? Então, eu creio que essa palavra, ela sempre se cumpre na minha vida e na tua vida, né? Quando nós colocamos, né, os nossos pés dentro dessa igreja, dentro do templo, de um grupo familiar, de um discipulado, de uma oração, irmãos, nós sempre vamos sair diferente. Né? Não, talvez não seja da maneira que tu queira sair e nem da maneira que tu queira chegar, mas é o Senhor que vai fazer e está fazendo. Por quê, irmão? Porque é Ele o dono dessa obra. Essa obra nós somos somente servos, né? Essa obra eu só tenho que colocar meu ombro debaixo da carga para mim auxiliar, né? Aí, como diz assim, se a pessoa fosse só um ombro assim, caminhando e levando essa carga, irmão, não, hoje tem que ser todos aqueles ombros que o Senhor, né, diz assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Então, no momento lá, aquela carga que eu tenho dentro da minha casa e tu também tem dentro da tua casa, irmão, reparte com a tua auxiliadora idônea, reparte com os irmãos do corpo de Cristo, né? Escolhe, pede para o Senhor te orientar a quem tu pode compartilhar, a quem tu deve compartilhar. E se o Senhor não te orientar, tu te cala, fica quieto, que é só tu e o Senhor, como diz a palavra. Vai para o teu quarto, fica em secreto e ora para o teu pai, que ele vai te ouvir. Muitas vezes assim acontece algo na nossa vida, né, ou talvez até na tua vida, nós vemos de buscarmos o Senhor em primeiro lugar, eu vou buscar o meu vizinho que não conhece a palavra, ou eu vou buscar o meu irmão que conhece a palavra e não pratica, né? Mas isso aí nós sabemos que tudo é a vontade do Senhor, né, irmãos? Amém? Amém, benção. Glória a Deus, tudo abençoado, né, pela palavra, pela verdade, e Deus realmente faz uma grande obra. E assim, irmão, eu sinto assim de te perguntar sobre o perdão. Perdão, a importância do perdão. O perdão, falando por mim, né, eu acho que o perdão é bem complicado, porque às vezes a gente perdoa, mas a gente perdoa de boca e acha que perdoou, né, e é que fica lá no fundo, fica aquele ressentimento lá no fundo. Eu falo assim porque durante o decorrer que a gente entrou para a vida da igreja, aconteceu o Senhor coloca várias provações, né, várias tribulações na vida da gente, e aconteceu também assim, que quando toca nos nossos Isaques, como meu esposo já compartilhou sobre os filhos, aquilo parece que é maior, né? Então, primeiro aconteceu uma tribulação bem forte com meu filho mais velho, e que envolveu o perdão, né? Mas no momento, assim, do fato ocorrido, a gente não pensa no perdão. A gente só lembra na justiça. Aí vem o livro ali, há injustiça da parte de Deus? Não há. Se o Senhor colocou aquela situação, colocou aquele trabalhar, aquela tribulação, algo o Senhor quer prover com aquilo ali, algo o Senhor quer que venha acontecer. E foi o que aconteceu, né? Não era aquilo que o Senhor queria, não era aquela situação que estava ocorrendo que o Senhor queria. Hoje, graças a Deus, nós já estávamos na vida da igreja, oramos muito pelo nosso filho. Hoje ele está bem, ele também foi batizado, ele está casado agora, a esposa dele, enquanto estava noivo, ela se batizou também, receberam a bênção aqui na igreja. Graças a Deus, porque nós já estávamos na vida da igreja, porque senão a gente não sei o que poderia ter acontecido, né? Mas, graças a Deus, logo depois da situação, o meu esposo teve a oportunidade de procurar uma pessoa e se reconciliar com ela e pedir o perdão. Eu confesso aos irmãos que hoje eu não cheguei até essa pessoa ainda para pedir o perdão. Mas, em seguida, vem assim, mas eu também já senti que eu achei que eu tinha perdoado, falado para o Senhor que eu tinha perdoado, e já houve uma situação que aquilo veio à tona. Aí eu pensei assim, mas não está na hora ainda de eu chegar até essa pessoa e pedir o perdão, porque aquilo veio à tona, que eu achei que eu estava curada daquilo. Mas não, por isso que eu acho que o perdão é bem complicado, que a gente diz, não, eu te perdoo, peço perdão, confesso ao Senhor, e de vez em quando aquilo brota, vem de novo, né? Bom, mas aí é simples, agora é justamente pede o perdão porque está
ressentindo, amargurado ainda, né? E aí aí é com Jesus. Essa é a parte boa. Sim. Porque a gente não entende isso, nem vai entender, né, pela carne, pela razão, que isso aí é algo, né, muito espiritual, né? E eu também já tive várias situações assim, né? Até com a minha esposa, eu tive uma situação de que eu liberei o perdão para ela de uma situação, né? E aquilo não ficou me incomodando, né? Aí depois eu fui pedir perdão para ela. Veja bem, primeiro eu liberei o perdão, mas mas eu não liberei, entende? Aquilo eu fiquei amargurado. E depois eu fui pedir perdão para ela, porque eu estava amargurado. Olha que interessante, né? Como é que Deus fez. E aí eu confessei o meu pecado. E o Senhor disse, se nós confessarmos os pecados, se nós orarmos, né, uns pelos outros, nós seremos curados. É promessa. Então a cura vem, né? E eu confessei para ela que eu estava amargurado. Por causa da situação. E que eu pedia perdão para ela porque eu estava amargurado. E eu, como espiritual, não tenho que sentir mais nada. Amém? E assim Deus cura. Amém. E assim nos liberta, e assim nós vivemos em paz, em nome de Jesus. E Deus prospera. Amém? E que Deus prospere muito vocês, né? Que tudo isso seja colocado em oração para você, para mim, para você que nos assiste, né? Porque muita situação a gente fica, né? Mas não adianta perdoar de boca. Como? O que Deus fala na palavra? Vamos para a palavra. Deus diz que é para falar. Então a gente abre a boca e fala, né? E pede o perdão, ou libera o perdão e vai orar, né? Para Deus poder, né, fazer essa cura interior dentro de cada um de nós. Mas aí nós ia ter que abrir um outro programa aqui para nós começar um papo de novo, né? Continuar aqui a bênção. Mas eu vejo assim que obra, né? Mas foi uma coisa que eu senti do Senhor, assim, de nós compartilhar, né, esse final de programa, né? E porque eu sei assim que é uma coisa que se faz necessário para nos libertar. É nós olhar para essa questão, né, da amargura, porque eu vejo muitos dizimistas, muitos ofertantes, né, que não prosperam porque estão amargurados. Isso é uma tristeza, isso eu digo, né, porque é lamentável, né, porque que tanto amor próprio existe, né, por a gente não se libertar, né, dessa amargura. Vale a pena, né, a gente ficar amargurado? Não vale a pena, de jeito nenhum, porque os efeitos colaterais são ruins, né, e até a bênção é retida, né. E é tremendo a gente falar sobre isso. E aí, mais uma vez, vamos para o livro A Injustiça da Parte de Deus, né? E aqui tem a chamada atrás do livro, aqui vou compartilhar com os irmãos, que a humanidade sofre com injustiças, terrores, desafetos, medos, traumas, entre tantos outros problemas e tormentos. E não há, né? E não há quem pergunte, onde está Deus nisso tudo, né? Porque não há justiça e paz no mundo, né? Perguntas que ocorrem diariamente aí, que as pessoas fazem questionando Deus. No entanto, as raízes de todos os males são a perda de comunhão, né, do homem com Deus, a busca em soluções terrenas e a corrupção do coração. Descubra ao ler este livro os sentimentos mais comuns que estão no nosso coração, no coração do homem, e como Deus quer agir, para nos curar e salvar. Então eu preciso descobrir como Deus quer agir, e esse livro abre muito para nós, né? E detalhe, né? Eu vejo que é assim, né? Ele quer que eu descubra isso e viva. Aí o livre-arbítrio entra, aí entra o processo todo de mortificação da carne, né? Para nós aceitar, fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para nos curar e salvar. E aí vem a salvação orgânica, né? Não só do batismo, mas depois de viver como um batizado, né? Viver como um salvo, né? Para que o projeto de Deus se cumpra nas nossas vidas, e está se cumprindo. Oh, glória! Amém. Mas como o irmão falou, por amor ou pela dor? Você decide. Amém. Será que vale a pena ficar amarguradinho? Não vale. Eu tô cansado de apanhar e continuo apanhando. Não, assim, o lombo já tá ali, né? Mas é assim mesmo, né? Porque eu vejo assim como nós precisamos, né? Porque a gente resume assim, o espinho da carne, né? O espinho da carne, né? Na vida de Paulo.
no apóstolo Paulo, um homem que passava e até o lenço, a sombra curava pessoas, né? Cheio de unção, mas tinha um espinho na carne. Amém? Então vê como a gente precisa, né? E como a gente realmente é pecador, mas a gente não precisa aumentar a tribulação. Sim. Sempre vai ter, né? Um espinhozinho. Mas a gente pode, né, se libertar, dando oportunidade para o Espírito aí operar, né? Porque realmente vale a pena a gente deixar e ter essa experiência com o Espírito Santo. Amém, meus amados? Amém. Esse minutinho final de consideração para cada um. Bem, a nossa glorificação é somente para o Senhor, né? Porque essa obra tremenda que o Senhor está fazendo, como diz a palavra, nos 4 cantos da terra, né? E hoje nós sabemos que existe um Deus verdadeiro mesmo, né? Antes talvez nós ouvimos só de falar dele, mas hoje nós temos experiência, talvez aquela experiência da dor e a experiência do amor, né? Também que ele tem por cada um de nós. E eu vejo assim, irmãos, que todos esses efeitos que estão acontecendo talvez até na terra, né, e na minha vida e na tua, irmãos, é porque o Senhor quer se manifestar agora, irmãos. Nós vemos assim que o Senhor tem pressa, nós vemos que nós estamos, né, assistindo, vendo tudo com nossos próprios olhos, que o Senhor diz que nós somos os bem mais aventurados, né? Por que nós somos hoje da última geração, né? Nós somos as dependências de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então hoje nós seremos os mais bem-aventurados. Mas nós não vamos ficar isentos de nada, irmãos. Né? Nós não vamos ficar isentos de nada. Por quê? Porque o Senhor escolheu a mim e escolheu a ti que está aí também, irmãos. Então persevera na palavra, a crer, né? E principalmente, irmãos, coloca em prática tudo aquilo que tu já recebeu do Senhor. Assim como eu também tenho que colocar em prática também. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de nós. Amém. Que nós venhamos a continuar, né, nos alimentando da palavra, né, seguindo o fluir do rio através das ministrações apostólicas e nos alimentando nos materiais, né, porque nós temos uma farta mesa, né, uma farta padaria com pão quentinho e tem remédio ali para curar tudo que é mal. Então, nós venhamos a nos alimentar dos materiais, venhamos a buscar ao Senhor e repartir com nossos irmãos ainda que estão no mundo ainda, né, precisando, que não tiveram ainda a oportunidade de receber a salvação. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. E é isso aí, meus amados. Ser forte e corajoso, não te mandei eu ser forte e corajoso? Amém? E eu vejo assim como é importante, né, a gente falar disso, para ser forte e corajoso, para realmente olhar para esse material, comer dessa mesa e detalhe. Ser forte e corajoso para desfrutar. Oh, glória! Até para isso. Porque a gente tem até medo de desfrutar. Né? Não, mas não, encare. Né? É maravilhoso demais esse processo. Amém? Vamos em frente, né, na alegria do Espírito Santo. Oh, glória! Amém, meus amados? Sim. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.